Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia, que a graça e a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que o seu dia seja um dia de bênção ao lado do Senhor, que o Eterno visite a tua casa, teus sonhos, teus projetos e que deixe uma bênção especial para que você siga na sua jornada. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 14, onde a Bíblia diz o seguinte: o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Provérbios, capítulo 15, o versículo 14. O coração sábio é aquele coração que busca Deus, que recebe a bênção do Senhor, que deixa a palavra de Deus conduzir a sua vida. Esse é entendido como um coração sábio. Mas aquele que vive nessa terra de uma forma arrogante, presunçosa, acreditando que ele mesmo é dono de toda a sabedoria, esse é reconhecido pelo céu como sendo insensato, como sendo um tolo, e que no final de tudo ele irá receber a sua recompensa pelo fato de ter abandonado o Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 116, o versículo 1 e o versículo 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Todos nós que vivemos aqui nesse mundo passamos problemas, lutas, dificuldades. Algumas pessoas por provações mais intensas, outras por provações mais amenas. Mas o fato é, todos nós que vivemos aqui nesse mundo, em algum momento da nossa vida, nós já derramamos algumas lágrimas. Não conheço ninguém nesse mundo que tenha me dito: olha, eu nunca chorei, eu nunca passei por sofrimento, eu nunca tive dificuldade. Pelo contrário, todos nós reconhecemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo em rebelião contra as verdades do Senhor. Mas um diferencial na vida de cada pessoa que vive nesse mundo é ter a Deus, é estar ao lado do Senhor, é ter conhecido a Jesus Cristo. Quando sofremos, buscamos ao Senhor, recorremos a Ele e entendemos que temos um Pai de amor que se compadece das nossas dores, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Da mesma forma como Jesus um dia chegou na casa de Lázaro e viu o seu amigo morto e os seus familiares chorando, Jesus chorou. Ele sentiu a mesma dor que os seus amigos estavam sentindo. É a razão pela qual o seu coração foi tocado. Ele, como sendo o doador da vida, ele clamou para que mais uma vez Lázaro se levantasse. Lázaro ouviu, se colocou de pé e voltou a viver. Aqueles que não têm Cristo na vida, a quem recorrem? Como encontram um bálsamo para a sua vida? Vivem em sofrimento o tempo inteiro? Tentam encontrar solução humanamente? É a razão porque vivem frustrados, sofrendo, angustiados e não sabem o que fazer com os seus problemas, diferente daquele que conhece a Jesus Cristo. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo que exalta o nome de Deus. Ele ouve a oração do salmista. Ele reconhece que o seu Deus é um Deus pessoal e ele aproveita esse momento para exaltar, engrandecer, reconhecer e apresentar-se diante de Deus com as suas ofertas de gratidão, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, fica muito evidente a razão da sua gratidão, porque ele ouve a sua oração. O verbo aqui foi colocado de uma forma que a oração é ouvida por Deus continuamente. Em todo momento em que ele abre os seus lábios, Deus sempre está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração, mas ele espera no tempo de Deus, da forma de Deus responder, porque ele é soberano, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Por conhecer a Deus e a sua onipotência, ele descansa nos braços do seu Senhor. Há muitas razões pelas quais o salmista louva o nome de Deus. Uma delas é porque o seu Deus lhe livrou do laço do inferno, da morte. O salmista não está falando aqui de um lugar separado onde os ímpios são levados para lá para que eles possam sofrer eternamente, um fogo que jamais se apaga. Não. Quando alguém perde a sua vida, no pensamento do salmista, a sepultura era um inferno. Ele estava ali num estado de inércia, não falava com ninguém, não conseguia amar, não conseguia se relacionar com outras pessoas, portanto, ele estava no inferno. Mas ele entende que Deus o libertou da morte
Deus não permitiu que ele fosse até o túmulo, Deus o salvou, Deus restabeleceu a sua saúde e agora era momento para que ele pudesse louvar e engrandecer o nome desse Deus. Como nós podemos ver no versículo 6 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, da mesma forma como um pai cuida de um filho novo, inocente, ingênuo, que está crescendo na vida, da mesma forma Deus cuida dos seus filhos. O Deus que servimos é um Deus grande, poderoso, forte. Seus atributos lhe tornam Deus. Quando somos comparados com a sabedoria desse Deus, nós somos uma criança, um menino ingênuo, não sabemos o que estamos fazendo com a nossa vida e Ele cuida de nós. Ele se compadece das nossas dores, Ele está ao nosso lado, Ele nos salva, Ele nos livra do laço do inferno da morte. Aqueles que escolhem nessa vida andar ao lado de Deus são protegidos por Ele, são amparados pelo Senhor, recebem a bênção de Deus. Infeliz é aquele que nessa terra toma a decisão de andar longe do Senhor. Aqueles que estão longe do Senhor não têm como receber a bênção de Deus e a proteção do Senhor, até porque os seus ensinamentos é um muro de proteção para os seus filhos. Aqueles que estão longe dos seus ensinamentos estão vulneráveis aos ataques de Satanás e se colocam sempre no terreno do adversário. Mas feliz é aquele que escolhe receber a bênção de Deus e manter-se sob a bênção do Senhor. É possível que nessa vida, nos nossos relacionamentos, nós confiemos em alguém. E muitas vezes, por confiar em alguém, nós somos decepcionados, somos maltratados. As pessoas não entendem as nossas ações e criam julgamentos precipitados. Isso nos faz sofrer, abate o nosso coração. O salmista sentiu isso na pele e por passar por decepções, sofrimentos e angústia, ele recorre e reconhece que somente Deus é digno da nossa verdadeira confiança. Depender do Senhor e esperar no Senhor é a nossa única salvaguarda. É isso que nós deveríamos fazer constantemente no decorrer de toda a nossa vida. O salmista reconhece que ele deve viver uma vida de fidelidade a Deus. Todos os votos que um dia ele prometeu a Deus, ele irá cumprir ao pé da letra todos esses votos. Prometer a Deus um voto e não cumprir é uma ofensa ao Criador. O salmista reconhece que todos os votos que ele tinha declarado a Deus, ele agora teria que cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido ao seu Salvador. E como resultado, ele saberia de uma coisa, que a bênção de Deus, a mão do Eterno, se manteria sobre a sua vida. Deus não tem prazer na morte. Deus criou seus filhos para que eles vivam. O desejo de Deus é que todos os seus filhos vivam ao seu lado eternamente. É como um pai de amor. Quando um pai recebe um filho na sua casa, ele cuida, ele ampara, ele ama, ele ajuda e ensina para que esse filho possa crescer. Quanto mais esse filho se torna mais forte, ele entende que é isso que ele, de fato ele deveria fazer com todos os outros filhos. Mas se porventura um dos seus filhos passar pelo vale da sombra da morte ao ponto de perder a sua vida, ele não é indiferente. Ele continua a amar esse filho, ele cuida desse filho, para que no momento certo, no tempo de Deus, mais uma vez, ele possa levantar esse filho do pó da terra, para que esse filho esteja ao seu lado e viva ao lado do Senhor eternamente. Adoração a Deus não pode ser um ato exclusivo de um ambiente fechado. Adoração a Deus também pode ser adorado num ambiente aberto, num lugar coletivo, onde várias pessoas possam expressar para Deus a sua gratidão, a sua alegria. Vozes humanas, instrumentos, ofertas deveriam ser apresentados a Deus no momento em que nós estamos louvando o Criador. É uma forma de agradarmos ao Senhor, é uma forma de expressarmos a nossa adoração. Deus se agrada desse comportamento e espera que os seus filhos, de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva, se apresentem diante de Deus com as suas ofertas e com as suas vidas santificadas. Todos nós, como o salmista, podemos passar por momentos difíceis nessa vida. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas o diferencial da vida de toda pessoa é a quem recorrer, em quem confiar. O salmista nos aconselha hoje a dependermos de Deus, colocarmos nas mãos do Senhor, esperarmos no tempo de Deus, porque a resposta do Senhor sempre será a melhor para todos os seus filhos. Quando nós nos voltamos para Deus, nós precisamos ter a certeza do seguinte: Deus ouve, Deus sempre tem compaixão, Ele atende o nosso pedido ao seu modo, Ele espera que os seus filhos confiem nele. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra.
é a ação direta de Deus sobre a nossa vida para nos amparar, para nos conduzir e nos dar o direito da vida eterna. Por isso que é necessário a cada dia desenvolvermos uma vida de oração com o nosso Deus, estudarmos a sua palavra, nos relacionarmos com Ele, tirarmos momento para irmos à sua casa, ouvirmos a sua palavra, estar ao seu lado. Dessa forma nós estaremos agradando ao nosso Deus. A mão do Eterno, a bênção do Senhor sempre estará sobre a nossa vida e quando um dia Ele se manifestar nas nuvens dos céus, nós estaremos prontos em pé para nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.